De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, 52% das brasileiras já tiveram candidíase, ao menos uma vez. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja bem-vindo à nossa Santa Receita mais uma vez. Obrigado, Abi. Muito bom sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite de novo. A gente também adora, viu, doutor? Doutor, conte pra gente o que é, primeiro, a candidíase. A candidíase, Abi, é um corrimento vaginal, né? Então é um corrimento que geralmente surge por conta de um crescimento fúngico. Então a vagina da mulher, ela tem várias bactérias, fungos, que vivem ali naturalmente sem causar grandes problemas. Aliás, tem bactérias que são protetoras. Quando existe uma desregulação dessa flora, os fungos, a Candida albicans principalmente, podem crescer, levando a um quadro de candidíase. E por que ela é tão comum, doutor? Ela é muito comum porque é um fungo que já é presente no corpo das mulheres. Então, qualquer desregulação dessa flora pode fazer com que apareça o corrimento especificamente. Ela, em uma situação comum, ela não causa doença. Mas quando existe essa desregulação da flora, ela cresce demais. E quando ela cresce demais, é que causa o corrimento. E quais são os sintomas? Como é que a mulher consegue perceber? O principal sintoma é o corrimento branco. Geralmente um corrimento mais grumoso, que parece um... Aí tem várias descrições, leite talhado, aquele queijo cottage, né? Então, é uma nata, parece uma natinha, assim, sabe? Que é aderido às paredes da vagina e que quando a mulher tira, parece uns gruminhos mesmo, parece um queijinho, tá? E esse corrimento, em geral, ele pode causar coceira, que geralmente é bastante intensa, tá? Pode causar vermelhidão, desconforto para fazer xixi, dor durante relação, vermelhidão local, fissuras, então... causa uma infinidade de sintomas aí. E aí ela consegue perceber que as coisas não estão bem, né? Sem dúvida. A mulher que tem candidíase, ela sabe que tem alguma coisa errada. E doutor, tem alguma época, assim, por exemplo, agora que tá mais quente, vamos supor assim, é possível que tenha mais? Isso acontece ou não? É possível sim, Abi. Quando a gente tem esse período de verão, em que as mulheres vão às vezes pra piscina, pro mar, às vezes ficam com o biquíni molhado durante muito tempo, o fato de ficar com o biquíni molhado muito tempo pode predispor ao crescimento fúngico. Fungo, a maioria de vocês de casa devem saber, fungo cresce no calor, né? Na umidade e no calor. Então imaginem vocês um biquíni molhado, com o sol quente, o verão acontecendo, tudo isso é um fator predisponente para o crescimento do fungo. O que mais pode ocasionar? Má higiene, né? Então a primeira coisa, as mulheres têm, às vezes, erros absurdos de lavar a vagina por dentro, às vezes de usar um sabonete que não é o mais adequado, né? Então isso também pode causar o fungo. Uso de absorventes diários. Tem mulher que não pode ver um corrimento qualquer na calcinha que já está ali com aquele protetor diário. E isso abafa a região íntima e pode fazer o crescimento do fungo. Além de outros fatores, como diabetes, gravidez, a imunossupressão. Então, mulheres que têm um sistema de imunidade, né? A defesa comprometida, isso pode fazer também com que haja o crescimento dos fungos. Estresse também não? Estresse também. Estresse, alimentação inadequada, então excesso de açúcar, de doces, isso também faz crescer o fungo. Fungo, açúcar, calor, umidade, tudo que ele precisa para crescer. Ia perguntar dos doces, porque também ajuda, né? Também influencia. E o tratamento? A gente, se tem uma vez, pode ter de novo? Como que acontece, doutor? A primeira coisa que as mulheres de casa têm que saber, Abi, eu acho que é ficar atento no número de vezes que isso aparece durante o ano. Então, até 3 vezes durante o ano, em 12 meses, no caso, a gente considera normal. Começou a ter uma 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez, a gente vai chamar de candidíase recorrente. Então, se for 3 vezes durante o ano, tratamento simples, em geral, pode ser via comprimido, dose única, oral, ou pode ser com creme vaginal. Candidíase recorrente, quando repete várias vezes, mais de 4 vezes no ano, aí tem que conversar com o médico, porque às vezes o tratamento ele precisa ser mais prolongado, ou tem que pensar em outras causas, né, Abi? Então, nem sempre tudo é candidíase. Existe um tipo de corrimento que chama de vaginose citolítica, que pode simplesmente simular uma candidíase e tem os mesmos sintomas, as mesmas características, e a mulher insiste que tem candidíase e, na verdade, muitas vezes não é. Então, conversar com o ginecologista é extremamente importante também para esses diagnósticos diferenciais. Para também não se automedicar, né? Para também não se automedicar. Tem mulher que já manda mensagem, doutor, tô com candidíase de novo, o que eu posso usar? E muitas vezes a gente fica numa sinuca de bico, porque pode ser que seja candidíase de fato, mas pode ser que não seja. Então uma avaliação é sempre necessária. Mas esses casos de vaginose citolítica, que são
o diagnóstico que parece com a candidíase, eles geralmente acontecem ali naquele período pré-menstruação. Então tem mulheres que têm candidíase ali toda vez que vai menstruar. E isso pode ter relação com essa vaginose citolítica. Nossa, que ruim isso. É isso aí. Complicado, hein? A gente já tem perguntas aqui vamos também, lá. doutor, e vamos para as nossas Esse é um tema que provavelmente vai dar o que falar, porque candidíase... falar. A pesquisa do Ibope fala em 52%, mas quando a gente vê as estatísticas mundiais, eles falam em até 75% das mulheres então muito mais comum. vai ter um quadro de candidíase durante a vida. E de 5 a 10% vão ter esses quadros recorrentes com mais de 3 vezes ao ano. Uau! Uau! Vamos primeiro para o nosso Instagram. Vamos lá. E a gente já olha lá, tô acessando aqui o nosso Santa Receita. Tô acessando aqui, diretor. Tá muito chique esse tablet, hein? Modernizou total. Não é? Acho ótimo. E eles colocam agora pra mim também aqui o WhatsApp, porque eu não preciso ficar virando toda hora. Demais. Esse povo é maravilhoso. Vamos lá ver as perguntinhas que a gente tem aqui. Ó, vou pra cá já. Opa! Da Mari, o que tem de estudos comprovados com o uso de lactobacilos para tratar a candidíase, principalmente recorrente? Tem isso, doutor? Mari, excelente pergunta. Legal, porque tem saído muitas coisas em relação a usar lactobacilos. Tem gente que coloca lactobacilos, inclusive, intravaginais. Mas, infelizmente, Mari, nenhum estudo ainda comprovou a eficácia desses lactobacilos, tá? Tem muita gente utilizando na rotina e na prática. Algumas pacientes referem melhora, mas ainda precisamos de estudos mais consistentes para a gente falar que isso de fato funciona. Legal, eu gostei da pergunta dela. Da Dani. Ó, a Dani faz bolos, tá escrito Dani Bolos. Oi, doutor, eu tenho candidíase quase todo mês. Olha lá o que a gente falou, mesmo tendo todos os cuidados com higiene íntima e usar roupas adequadas. Pode ser outro problema? Já sinto um incômodo muito grande. E aí, doutor? Me lembrou de falar mais uma questão. Usar calcinhas de algodão, tá? Que a gente acabou não falando aqui. Às vezes as mulheres quando usam calcinhas de poliéster, aquelas calcinhas que são brilhantes, tecido, as mais bonitinhas, em geral são as que mais causam e predispõem a candidíase, tá? Então, preferencialmente calcinha de algodão e branca, porque se tiver cor também pode irritar. Agora, respondendo a pergunta da Dani, ela perguntou... Volta pra mim. Ela falou que tem todo mês. Todo mês. Se ela tem todo mês, pensar naquele quadro de vaginose citolítica. Pode ser que ela não tenha candidíase. Pode ser que ela tenha vaginose citolítica, principalmente se for pensando no período pré-menstrual. Pré-menstrual. É isso aí. Boa. Aqui, ó, Mônica Maurício. Oi, doutor Fabiano, tenho corrimento transparente e grosso, parece uma gosma. É algo prejudicial pra mim? Tem tratamento pra acabar com isso de uma vez por todas? Não gosto, pois me incomoda muito. Mônica, essa é uma excelente pergunta, Wabi, porque na verdade as mulheres têm muitas queixas em relação ao corrimento. E na imensa maioria das vezes esse corrimento ele é normal. Tá? Então a mulher ela cicla durante o mês todo e o corrimento ele vai mudando de consistência mesmo. E às vezes o corrimento branco, com essas características que você está me dizendo, Mônica, parece ser um corrimento perfeitamente normal. Por mais que ele te incomode, ele é um corrimento seu e você vai ter que aprender a lidar com ele, infelizmente. É porque às vezes a gente tem aquela mania de limpeza, não é, doutor? Eu falo porque eu também fico, qualquer coisa eu fico incomodada. E aí você fala assim, não deve estar normal, deve ter alguma coisa errada, não é? E não, né? É exatamente isso, Abi. E tem muita mulher que fica nessa neura e quer trocar protetor diário toda hora, troca de calcinha toda hora. E na verdade tem que entender que esse fluxo, esse corrimento fisiológico, natural, ele é perfeitamente normal e faz parte de cada mulher aí. E é isso que é bonito aí na natureza toda. Com certeza. Vamos lá para aqui, ó. Eu acho que o nome dela é Fábia. Já vi a indicação de óleo de coco, tanto para lubrificação quanto para ajudar a combater a candidíase recorrente. Mito ou verdade? Aí outra perguntinha, né? O óleo de coco, ele tem aparecido realmente, muita gente tem utilizado, mas ainda a mesma coisa lá dos lactobacilos. Faltam estudos consistentes para a gente confirmar que a utilização do óleo de coco, ela funciona de fato. Realmente é efetivo, né? É efetivo, exatamente. A pergunta da Joyce é legal também, ó. Remédios podem provocar a candidíase, o que fazer? Muito bom, Joyce. Pode sim. É bom que vai lembrando tudo, né? A gente vai esquecendo de falar as coisas, elas mesmas lembram a gente. Então, antibióticos podem predispor a candidíase. Por quê? Porque matam as bactérias que defendem ali a flora vaginal, que defendem a vagina do crescimento dos fungos, e quando mata essas bactérias, infelizmente faz a população fúngica crescer. Um outro medicamento que pode fazer com que apareça a candidíase são os corticoides, porque os corticoides, o que eles fazem? Eles diminuem a defesa.
A gente falou que pessoas que têm a defesa, né, o sistema baixa imunidade, que tem a imunidade comprometida, essas pessoas têm mais tendência a fazer candidíase. Então, portanto, quem toma corticoide também tem mais predisposição. Bom, tem mais perguntas aí do nosso WhatsApp? Tem. Boa tarde. Tenho candidíase de repetição e infecção de urina. Eu sempre estou em tratamento. O que eu faço para não repetir? É a Luciene de Goiânia. Essa pergunta da Luciene ela é interessante porque ela fala de um dos sintomas da candidíase, que é essa dor para fazer xixi. Às vezes ela acha que tem infecção urinária, mas na verdade ela tem o corrimento da candidíase que pode simular ali que realmente tem uma infecção urinária. Então as mulheres confundem. Nem sempre a dor para fazer xixi é infecção urinária. Em relação a ser recorrente, tem que discutir, né? Se ela é de repetição, tem que ver mais de 4 vezes ao ano mesmo. Se for, já pensou em outros diagnósticos? Já pensou e não resolveu? De repente vale a pena fazer um exame da secreção vaginal, que a gente consegue colocar numa lâmina e ver ao microscópio para ver se realmente é o fungo. Consegue fazer cultura de fungos e aí consegue direcionar melhor esse tratamento. Muito bom. Gente, tem perguntas de WhatsApp. Vamos para o nosso WhatsApp agora. Pode colocar pra gente aqui na tela. Já tem uma. Kelly, de Anápolis. Boa tarde. Por favor, eu gostaria de saber se a candidíase tem cura, pois eu tenho candidíase por repetição e incomoda muito. Não sei se tem ligação com a ansiedade ou estresse, mas quando eu fico nervosa, ataca uma coceira. Já fui em 3 ginecologistas, tomei remédio, usei as pomadas, mas sempre volta. Por favor, não sei mais o que fazer. Obrigada, Santa Receita. Estou sempre ligada no programa. Abraços. Abraços para você, Kelly. E aí, doutor? Pois é. A pergunta da Kelly é importante por quê? Porque ela fala que tem candidíase de repetição, né, e que já foi em vários ginecologistas. A primeira pergunta que a gente faz: quantas vezes ao ano? Se for até 3, é normal, Kelly. Segundo, não existe uma cura específica, existe cura para o corrimento, mas a gente tem que lembrar que a cândida está ali, o fungo ele existe na vagina, então ele sempre vai estar ali levando aumentando as possibilidades de ter um outro corrimento lá na frente. O que a gente tem que focar aqui, Kelly, é diminuir o número a frequência de casos, a frequência de infecções e fazer com que isso seja menos de 3 vezes, menos de 4 vezes ao ano, para a gente falar que ela não é recorrente mais. Se estiver sendo recorrente, aí existem tratamentos prolongados, tratamentos de supressão, que duram até 6 meses de tratamento. Além disso, a cultura, a secreção vaginal, tudo isso pode ser avaliado também. Boa, vamos para a próxima pergunta aqui, que a gente tem da Adriane Henkel, de Santa Catarina. Boa tarde. O kefir... doutor, tá surgindo várias coisas, hein? Exatamente. Iogurte natural pode evitar o surgimento da candidíase? Tive candidíase uma vez após o uso de antibióticos e comecei a fazer o uso do kefir e nunca mais tive. Tá vendo? Entra sempre essas questões e tem paciente que melhora. Agora a pergunta que a gente faz é: será que a Adriane teria realmente outros episódios ou será que foi o uso do kefir? Para isso, Adriane, a gente precisa de novos estudos mais consistentes que de fato demonstrem a eficácia desses métodos, né? Por enquanto a gente não tem. Se resolveu para você, como é algo que não faz mal, continue usando seu kefir tranquilamente. E é bom porque provavelmente a pessoa que foi pro kefir, por exemplo, é uma pessoa que já mudou a alimentação. Às vezes é exatamente isso, Abi. A pessoa são outras coisas que ela tá fazendo ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Às vezes muda o cuidado, né? Tanto da alimentação, quanto às vezes da higiene íntima, do uso de calcinhas, da ventilação. Então dormir sem calcinha é uma coisa interessante. Deixar respirar mesmo, porque a umidade predispõe ao crescimento do fungo. Então, às vezes, a pessoa muda de hábitos por completo e não é só o kefir que resolve, né? Exato. É justamente toda essa mudança de hábitos de vida. Até mesmo porque o kefir ajuda a regular várias coisas no organismo, né? Como o intestino e tal. Então, provavelmente, o estresse também tá menor, não é? Exatamente, Abi, exatamente. Então, acho que é um conjunto. A gente sempre fala bastante da alimentação, dos exercícios físicos, de sempre ir ao médico, cuidar da higiene. Isso é pra tudo, doutor? Isso é pra tudo, não tem dúvida disso. Inclusive, ela citou do estresse, né? O estresse aumenta um hormônio que é o cortisol. E o cortisol faz diminuir a imunidade também e faz com que predisponha ao aparecimento de candidíase. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, né? Então, mudança de estilo de vida, Abi, alimentação, atividade física, controle psicológico, a nossa mente, ela tem muito poder. Poder de nos deixar doentes, mas também poder de nos curar. Então, saber que a mente
ela exerce um papel importante na nossa saúde, é fundamental. Então, procurar ajuda com psicólogos, psiquiatras, às vezes apoio de família, né? Tudo isso vai ser importante na prevenção de doenças. Quando a e mulher, na cura também. Com certeza. Quando a mulher está grávida e de repente ela tem um caso assim, de ter um corrimento diferente, que ela precisa... Como é que ministra remédios? Pode, doutor? Inclusive, é fator de risco, né? A gravidez pode predispor a candidíase. Existem tratamentos, principalmente cremes tópicos, que podem ser utilizados na gestação, sem problema nenhum. Bom, tem mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Vamos lá. A candidíase agride alguns órgãos intrauterinos, é da Cláudia Ferreira. Cláudia, em geral não, tá? A candidíase não é um fungo que sobe, que atinge útero, que atinge ovários, nada disso, tá? Não é esperado isso. Existem outros tipos de corrimento que podem fazer isso. Então a clamídia é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, ela tem muito mais esse poder de atingir os órgãos mais internos e causar outras lesões e agressões. Bom, a gente também tem uma aqui, ó, da Maiara, que eu não tinha feito. Boa tarde, a candidíase possui algum odor? Pergunta bacana da Maiara, porque não tem cheiro. A diferença da candidíase para os outros dois principais corrimentos, que seria a vaginose bacteriana e a tricomonise, é que a candidíase não tem cheiro nenhum. É simplesmente esse corrimento branco, sem odor, que parece leite talhado. Boa. A gente da outra vez falou até dos banhos de assento e tal, né, doutor? Você falou da camomila. É uma boa para fazer ainda, boa. Né? No caso da candidíase, o que vale a pena é fazer camomila, né? E fazer, às vezes, compressa gelada. Então isso, porque fica um fervor ali, né? Quente, ardendo, vermelho, inflamado, inchado, coça. Então quando você faz a compressa geladinha de camomila, pode melhorar. Legal. Tem mais uma aqui da Rosângela. Boa tarde, eu gostaria de saber se o corrimento prejudica na gravidez. Isso pode prejudicar o bebê? E aí, doutor? Se for a candidíase, em geral não tem repercussão fetal, não tem repercussão sobre o bebê, tá? Basta fazer o tratamento de forma adequada. E o que é engraçado é que muitas mulheres, às vezes, na gestação, não têm sintomas. Ela apresenta um corrimento tipo candidíase, mas não apresenta qualquer sintoma. Pode acontecer também. Mas outros tipos de corrimentos também pode acontecer na gravidez? Pode acontecer e alguns tipos de corrimento podem predispor ao parto prematuro. E como quais, doutor? Como o de vaginose bacteriana, por exemplo. A Gardnerella tem predisposição para trabalho de parto prematuro, então pode sim. Pode ser bem complicadinho. Pode. Doutor, a gente Mas geralmente a vaginose bacteriana os pacientes percebem, porque é aquele que dá mau odor, que dá mau cheiro, aí então você ela acaba consegue, procurando né? ajuda médica, Boa. Doutora, eu sempre faço essa pergunta para os médicos e a gente falou muito isso do ano passado e a gente fala que até emendou o ano porque a gente ainda continua numa situação parecida. E a gente ficou mais ansioso, mais estressado, então deu problemas na pele, onde não tinha, começou a dar. Nas mulheres, geralmente, que vão ao consultório. Por exemplo, eu fiquei o ano passado inteiro sem ir, porque tem que fazer ultrassom e não sei o que, com medo, né? De ir, sei lá, para algum laboratório fazer. E esse ano eu acabei fazendo tudo de uma vez. Eu falei, não dá para esperar mais. Aconteceu muito isso no consultório, das pessoas às vezes deixarem de ir ou voltarem com situações que elas não teriam ou nunca tiveram, por exemplo. Como o quê, doutor? Aconteceu, muitas mulheres prorrogaram, né? Então aquelas mulheres que fazem a rotina direitinho a cada ano. Tem mulheres, hoje mesmo eu estava no consultório de manhã e 2 delas são pacientes que demoraram 2 anos para voltar. Porque passaram no final de 2019, ou meio de 2019, e aí veio pandemia, veio tudo e a coisa não aconteceu, né? Mas chega uma hora que as pessoas têm que procurar realmente assistência médica também, porque a gente tem outras doenças que eventualmente podem aparecer, o câncer de colo do útero, por exemplo, câncer de mama nas mulheres que têm mais de 40 anos. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho, porque deixar de diagnosticar doenças também que a gente precisa fazer o diagnóstico pode retardar o tratamento e aí dificultar a cura mesmo. Com certeza. Doutor, muito obrigada sempre, obrigado, viu? Pela sua vinda, por compartilhar conhecimento pra gente, por falar tão bem aqui que a gente entende. Eu acho bonito porque as mulheres não têm mais aquela vergonha, vamos dizer assim, de fazer as perguntas, que acho que a informação salva muito a gente, Sem não é? dúvida. E tá cada vez menos tabu falar de sexualidade, falar das questões íntimas, de corrimentos, de vagina, tá perfeitamente normal, né? Falar das mamas. Então as mulheres, elas estão se empoderando mesmo e conseguindo falar disso tudo mais tranquilamente. Com certeza é saúde, mulher, é a sua saúde. É a sua saúde. E segue o Dr. Fabiano, porque ele sempre coloca bastante coisa no Instagram, no canal do YouTube também, então @dr de Dr. Fabiano Serra, tudo junto, no YouTube também, dr Dr. Fabiano Elisei Serra, tudo junto. Doutor, perfeito, bem-vindo sempre, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um ótimo mês de março e uma ótima semana. Obrigado, para nós todos. Obrigado, Santa Receita.